Podeis assentar, por gentileza. Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6. Nós estamos terminando alguns estudos nessa carta. Lucas, capítulo 6. Esse é o penúltimo estudo nessa porção. Eu irei ler do versículo 46 ao 49, conforme está anunciado aí. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus eterno, bendito, Deus soberano, nós queremos agradecer pela Tua palavra, agradecer porque o Senhor nos deu a Tua palavra. O Senhor nos deu também o Espírito Santo, o Espírito que inspirou e trouxe a nós essa palavra. Obrigado pela obra de Cristo, que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Queremos nos colocar diante de Ti e da Tua palavra como pecadores, necessitados de Ti, Senhor. Por isso pedimos, perdoa os nossos pecados, nos purifique de toda a injustiça e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, pensando nessa palavra que acabamos de ler, eu não sei, todos nós fomos informados da calamidade que aconteceu naquele município lá no Paraná. Depois eu fui ver que historicamente a cada uns 5 anos nós temos alguns tornados naquela intensidade, 3, já teve até de 4 no país. Eu fiquei pensando, se eu tivesse lá, que tipo de construção eu queria estar dentro para me abrigar de uma coisa tão violenta? Porque a impressão que dá é que não tinha lugar para a pessoa se colocar ali. A violência com que os ventos, a mais de 250 quilômetros por hora, veio sobre construções as mais variadas. E eu fiquei pensando assim, que casa a gente poderia ter para resistir tamanha violência? A impressão é que parece que não tem. Só que o Senhor Jesus, pensando em algo parece menor do que aquilo, Ele está terminando o sermão da planície. Ele está falando para a gente como nós. Se a gente pegar aqui o contexto, o que vem antes,
Se você der uma olhada em Lucas 6, 17, está aí o público que ele está falando. Lucas 6, 17, o Senhor diz assim na sua palavra: e descendo com eles, parou numa planura, por isso que a gente está chamando de um sermão da planície, onde se encontravam muitos discípulos seus, esse é o primeiro grupo, e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Então, para quem Lucas escreveu essas palavras? Para esse grupo. Em segundo lugar, no verso 18, diz assim: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Ele dirigiu-se a um grupo que nós podemos chamá-los, numa palavra só, seguidores. Os que ouviam o Senhor Jesus naquele dia não eram diferentes, e aí já aproxima de nós, não eram diferentes daqueles que nós encontraríamos numa igreja como essa, uma igreja normal, num domingo normal, nos dias de hoje. Aqueles ouvintes são muito parecidos com todos que adentram esse local, ou seja, pessoas interessadas, pessoas ávidas por um conhecimento espiritual, aqueles meio intrigados, aqueles cheios de expectativa, alguns aproximavam do Senhor confusos e outros fiéis. Então essa grande mistura de pessoas que estavam ouvindo o Senhor, Jesus deixa essa pergunta: baseada em quê eu posso saber que Jesus é o meu Senhor e Mestre? Como é que eu sei que Jesus é meu Senhor e Mestre? Baseado em que eu posso saber se realmente eu estou vivendo não somente no reino dos homens, usando palavras de Agostinho, mas se eu estou no reino de Deus? Baseado em que eu sei disso? O que o Senhor Jesus veio falando é para que nós agora cheguemos a um denominador comum. Ele falou assim: se você está no reino de Deus, os seus valores são invertidos. O valor do reino dos homens é esse, o valor do reino de Deus é esse. Ou seja, você abraça por Jesus uma inversão dos valores, uma inversão de valores que dominam a nossa cultura humana. Ou seja, os valores que dominaram todas as culturas ao longo da história humana, têm outros valores que são únicos. Os valores do reino de Cristo. Então essa é a primeira coisa, é valorizar o que o mundo considera deplorável e questionar o que o mundo valoriza e acha desejável. Ou seja, aceitar que haverá uma maneira de enxergar a vida que agora é fruto das lentes do Evangelho, como ouvimos domingo à noite passado. É como se o Evangelho nos desse uma lente nova para que nós possamos ver essa vida à luz de um reino que veio, que está e que irá inaugurar, consumar completamente. Então, a pessoa que sofreu essa transformação, ele pode seguramente dizer: eu falava dessa maneira, mas agora eu falo desse jeito. Eu costumava rir dessas piadas, mas agora eu continuo sorrindo, mas eu seleciono as piadas que se tornam engraçadas. Eu costumava ser capaz de ignorar essa injustiça, mas agora pequenas injustiças mexem comigo. Eu não posso mais ser o que eu era antes. Algo aconteceu comigo. Jesus agora é o dono da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Por causa disso, não só os valores mudaram, Jesus está dizendo, mas o amor que eu conhecia somente em canções,
que falam de ilusões, agora eu tenho um conceito de amor que eu me dou e me sacrifico pelo próximo e sirvo ao próximo. Que revolução nos relacionamentos nós podemos ter quando o amor de Deus invade os nossos corações, extravasa da nossa vida. São valores e a questão do amor inexplicável, um amor excepcional. Só que não somente isso. Eu não vivo querendo esconder aquilo que eu sou. Sabe aquele negócio de conversar com as pessoas e você não está vendo o que está na manga delas? Às vezes pode ser até não só um copo, mas um balde de água fria, quando você às vezes fala de coisas do reino de Deus, por exemplo. O que nós estamos falando, em terceiro lugar, é a questão não somente de valores, do amor, mas da integridade. Nós estamos falando de elementos do coração. Nós estamos falando que a religião que salva é a religião que mexeu com as nossas emoções, antes com a nossa mente, impactou os nossos corações e move a nossa vontade em direção a esse Rei glorioso, Senhor Jesus Cristo. Só que hoje, depois de ter pensado sobre os valores desse reino, depois de ter pensado sobre o amor que o Senhor veio nos conquistar, depois de falar da luz do Senhor brilhando na nossa vida, iluminando os nossos corações, em quarto lugar, é o que está no nosso texto, em quarto lugar, nós temos um elemento aqui, que é a obediência. Aqueles que realmente conhecem ao Senhor, eles vão deixar isso claro. Paulo Renan falou isso agora mesmo aqui. Eles vão observar claro que a lei de Deus revela o que é impossível para mim, salvar a mim mesmo. Mas eu encontro naquele que rasgou os céus, desceu, obedeceu perfeitamente a lei e pagou o preço do pecado na cruz do Calvário, Cristo. A pessoa entende que ele é incapaz de obedecer à lei de Deus, mas houve o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele foi à cruz do Calvário, morreu em nosso lugar. Quando eu olho para ele, olha a bênção, por mim mesmo, eu não sou aceito, mas por meio dele, Deus me recebe. Que bênção! Então, aquilo que fazemos, já nesse reino, com valores novos, com estilo de vida novo, com amor novo, o teste final, se eu estou no reino, é o que eu faço com as palavras de Jesus. É o que você faz com as palavras de Jesus. É um grande sinal de como eu estou edificando, construindo a minha vida espiritual, a vida onde eu irei habitar nesse mundo e entrar na eternidade. Na verdade, é um grande sinal o que eu faço com as palavras de Jesus, da minha identidade. Quem é você? Eu sou professor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas tudo isso que você está dizendo é eterno ou é temporário? Eu sou filho de Deus em Cristo. Deus me adotou, Ele é o meu Pai. Isso é coisa que ultrapassa essa vida. Isso nos dá identidade, mas também mostra o nosso destino. Então, nós chegamos e vamos fazer juntos essa primeira pergunta. E ler o verso 46 novamente juntos. Quem sou eu? Vamos ler juntos o verso 40, Lucas 6, que está projetado aqui. 46, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando.
Ao aproximar-se do Sermão da Planície, o final dele, Jesus faz essa pergunta. E aqui nós temos um desafio, porque tem uma advertência. Jesus está se dirigindo àqueles nos quais há uma grande separação entre o que eles dizem e o que eles fazem. Observe o que é que eles dizem. O que é que eles dizem? Senhor, Senhor. E o que é que eles fazem? Não fazem o que Ele manda. Jesus está trazendo esse alerta para nós. Dá uma olhada em Mateus 7, por gentileza, como isso fica mais claro. Em Mateus 7, onde o Senhor também falou palavras de alerta para mim, apesar de serem palavras duras, são palavras de advertência e são amorosas. Ele está falando aqui num contexto dos falsos profetas, mas eu penso que o princípio se aplica a nós. Vamos ler o verso 21, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta eu falar palavras bonitas, mas que não sejam palavras que estão intimamente no meu coração. Quais palavras? Senhor, Senhor. Quase dizendo assim, palavras somente não bastam. Para quê? Para entrar no reino dos céus. O que é que o Senhor requer de nós? Se não vai entrar no reino dos céus. Senhor, quem vai entrar então no reino dos céus? Se não são pessoas que dizem, exaltam, pulam e gritam o teu nome, como nós vimos em nossos dias, Senhor, Senhor. Quem entrará no reino dos céus? O Senhor podia dizer, baseado nesse texto, as únicas pessoas que entram no céu são aquelas que devotaram o seu coração ao meu Pai. São aquelas que dobraram as suas vontades a uma vontade maior, a vontade do... Observe como ele nos leva a chamar a Deus, aquele governante absoluto do universo. Que ousadia! Como é que ele nos leva a chamar? A vontade do meu Pai. Veja a ideia de relacionamento, por isso palavras não bastam. Aqui é pai e filho, é um relacionamento, mas olha, só não sabe, eu não tive pai. Mas isso não impede que os conceitos de paternidade sejam positivamente formados por esse pai tão diferenciado no seu caráter, no seu amor, na sua misericórdia. Então ele diz que no dia em que ele vier para julgar, muitas pessoas vão dizer isso. Senhor, Senhor. Olha o verso 22 desse texto. Mateus 7, 22. O seguinte. Olha que tristeza, irmãos. Imagine você de carteirinha numa igreja. E se for pastor, pior ainda. Imagine só. Senhor, Senhor. Senhor, me diga uma coisa. Eu não tenho profetizado em teu nome, por isso que eu disse que é pior. Em teu nome, coisa espetacular eu fiz. Não expeli muitos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Irmãos, essas palavras, não adianta eu dizer, Senhor, eu estava na vanguarda do ministério. Usei todos os meus dons para te servir. Olha, observe nesse versículo. Fomos capazes de fazer todo tipo de coisa em teu nome, coisas espetaculares, milagres, expulsão de demônios, espantosas coisas. O verso 23, que é o último da leitura, ele diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, essa leitura, quando eu pergunto se eu sou
um verdadeiro cristão, seguidor de Jesus, reunir-se com o povo de Deus, dizer todas as palavras certas, cantar como cantamos, músicas tão agradáveis nessa noite, não são um indicador seguro de um bom relacionamento com Jesus e uma garantia de entrada nos céus. Pare e, terminando essa primeira parte, pare e pense comigo. Não é a coisa correta? Senhor, Senhor. Eles não fizeram uma clara confissão verbal de fé, são ativos no ministério, é isso que nós vimos. E Jesus chegar e dizer, olha, está tudo bonito, mas no seu coração está tudo errado. Você está reservando uma agenda pecaminosa, que não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com o Pai. O Pai te chamou para adorá-lo em espírito e em verdade de coração, mas Ele te separou para um estilo de vida celestial novo, com os valores de outro reino. Jesus não está condenando aqui que a gente pode chamar aqueles que creem nele para fazer a pública profissão de fé. Porque, vocês lembram o que está lá em Romanos 10? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, olha as duas coisas, lábios e coração, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. É impossível dizer, Jesus é o meu Senhor, se não for pela ação. Se isso for real, é porque o Espírito Santo invadiu o coração, conforme está em 1 Coríntios 12, 3. Jesus então, Ele está nos alertando para uma coisa, a mim e a você. É possível, olha o perigo, estou falando para mim agora, né? Para vocês também que estão juntos no projeto. É possível ser usado por Jesus para construir uma igreja, sem ser um genuíno cristão. É possível ser presenteado por Jesus com várias habilidades. Nós vimos lá em Mateus 7:21. E não ser cristão. É possível crer numa teologia ortodoxa, pura, conhecer bem a Bíblia e ser duro, ser falso. Irmãos, que o Senhor nos livre, especialmente nós. Ter dons não equivale a ser aceito por Jesus ou seu senhorio. Ser grande pregador, muito menos. O que Jesus está colocando para nós, que a evidência maior é a distância que eu fico do mal e a proximidade que meu coração fica perto dele. Essas coisas não significa que precisamos viver uma vida perfeita, mas quando somos confrontados pela palavra de Jesus, somos chamados para parar algo e assumir algo, ou mudar de alguma forma, e aí nós dizemos, sim, Senhor, eu quero a tua vontade. Irmãos, quem verdadeiramente sabe, eu vou falar para os maridos agora, quem sabe verdadeiramente, se você é um cristão genuíno, é a sua esposa. É a sua esposa. Quem sabe se você é uma crente em Jesus, é o seu marido falando para a esposa. Mas, pastor, mas estou tranquilo, não sou casado. Quem sabe se você é um crente genuíno, são seus amigos de relacionamento. Tem algo na vida dessa pessoa que só explica por causa do relacionamento dela com Jesus. Nós somos diferentes e ficará claro para as outras pessoas ao nosso redor que somos diferentes. E a melhor pessoa para dizer para mim e para você essa verdade, não sou eu e não é você. Outra pessoa que ama Jesus também e conhece bem você. Dizer, Jesus é o Senhor, é necessário, mas não é suficiente.
é o seu proceder que revela a realidade, se você é ou não um cristão. Aí, para facilitar, para não ficar dúvida, o Senhor Jesus avança. Ele avança e traz umas ilustrações para nós. Talvez você, como eu, não é muito bom de construção. Tem alguns aqui que saibam. Aí você vai passando, aí você olha 2 casas no ponto, quase indo, as paredes já todas erguidas. Nós temos um construtor experiente aqui, e ele sabe disso, as paredes estão prontas. E aí você chega lá perto de alguém e fala assim: vem cá, essas casas começaram a ser construídas faz pouco tempo? Essa daqui faz 3 meses e essa aqui 1 mês e meio. Falei, mas elas estão iguais. Aí, vem cá, quanto é que você pagou por essa casa? A que foi construída em 1 mês e meio. X. Quanto é que você pagou por essa outra aqui? 3x. Aí você fala, é claro que eu vou economizar. O que você olhou? Tem um detalhe que nós deixamos de lado. E às vezes nós deixamos de lado da nossa vida. Sobre aquilo que nós estamos fazendo com as palavras de Jesus. Observe esse texto, que coisa maravilhosa. Olha que diz Lucas 6, esse versículo 47. Fala por todos nós, porque ele começa assim: todo aquele, pode ser eu, pode ser você, que vem a mim. Faz as mesmas coisas, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Perceba que o cristão genuíno, quando a graça de Deus invade o nosso coração, aonde o pecado enraizou, a graça infiltra e desaloja o pecado. O afeto pecaminoso é transformado pelo afeto da graça de Deus. As crianças mostram muito isso para a gente, quando elas estão pequenas e os pais acompanham, aquela história do dente de leite. Quando o dente de leite vai sendo expulso, e o permanente vai chegando. Quando a natureza pecaminosa, que nós identificamos como pecadores, corremos ao perceber a nossa culpa, o nosso pecado, para encontrar o perdão na cruz do Calvário. Quando nós fazemos esse movimento, chegamos lá na cruz do Calvário, com a nossa conta vazia diante de Deus. Vazia. Sem nada de buscar a glória de Deus. E nós chegamos na cruz do Calvário, e ali nós encontramos aquilo que nós não encontramos em nenhum lugar. Perdão, perdão, perdão sem troca alguma. Amor, amor, inigualável amor. E o nosso coração vai se animando a buscar o nosso Salvador, que nos trouxe tão grandes conquistas. E na medida em que nós o buscamos, Ele começa a invadir as nossas trevas interiores. E você fala, onde está isso no texto? Simbolicamente parece que está. Vamos ler o verso 48. Esse que ouve a palavra e a pratica, vamos ler juntos? É semelhante a um homem que edificando uma casa. Vocês não querem ler comigo não? Tá muito pequena a fonte, não é isso? Então, não tenham coragem, abram a Bíblia, liga a Bíblia. Senti que vocês não querem ler comigo não. Eu vou tomar uma água e vocês leiam junto comigo. Vamos ler o verso 48? É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. A primeira ilustração é essa. Edifícios. Você fala, eu não tenho nada com o negócio de construção. Mas aqui nós podemos ver que o ponto que está sendo defendido aqui é a questão
da profundidade que a graça está entrando e nós estamos ali. Com essa graça profundamente em nós, nós estamos fazendo o que o texto diz, cavando, abrindo profunda vala, e ele está enraizando. Irmãos, dê uma olhada rapidamente em Colossenses 6 e 7, só para ver como Paulo falou algo assim para os colossenses. Filipenses, Colossenses 3, perdão, Colossenses 2, 7 e 8. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Dê uma olhada no 7. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Dê uma olhada nesse texto, especialmente o 7. Radicados, edificados e confirmados na fé, na mente, no coração, na vontade e nas emoções. Olha a profundidade. E aí nós podemos chegar e pensar nessa construção. Qual é a diferença entre aquele que construiu rápido, não pensou no alicerce, e aquele que construiu profundamente? As tempestades da vida. As tempestades da vida. Mostra a profundidade que temos edificado a nossa vida. Um construtor cavou, abriu por profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, que não podia ser abalado. Aqui não tinha alicerce. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, Jesus está dizendo assim, olha, do lado de fora, numa manhã de domingo, de domingo, ou no domingo à noite como hoje, os cristãos tendem a ser muito parecidos uns com os outros. Quando eles entram, seja domingo de manhã ou domingo à noite para adorar o Senhor. Eles vão à igreja, eles cantam hinos, eles ouvem sermões. É difícil ver quem está edificando a sua vida na palavra e é membro do reino de Cristo, e quem não é. A questão para os ouvintes do sermão de Jesus e para nós, incluindo eu e você, não é o que ouvimos, nem o que afirmamos. A questão aqui, que Jesus fala, é o que praticamos. Como então saberemos se Jesus é realmente o nosso Senhor? Quando a enchente vem, quando a torrente se rompe, quando nossas vidas são a semelhança de um tornado, viradas de cabeça para baixo. É nesse exato momento que descobrimos, e parece que essa é uma das maneiras que Deus permite as provações entrarem na nossa vida, para que a fé, uma vez confirmado o valor dela, resulte em louvor, glória e honra ao Senhor, conforme está em 1 Pedro 1, 6 e 7. Quando a tempestade chega, quando esse balanço da vida chega, a diferença entre aquele que apenas ouviu e aquele que realmente construiu, com o coração se envolveu profundamente com as palavras de Jesus, essa diferença é revelada. Aí você fala, não entendi. Então, tem uma segunda ilustração, você viu aí? Edifícios e barcos. Está você navegando daqui para Belém.
E aí você está com um camarada bom, que sabe o horário certinho de chegar ali naquela baía em Belém. Aí começa aquela conversa, está chegando, está chegando. Quem já foi para Belém de barco, sabe o que eu estou dizendo. O camarada experiente fala assim, ainda bem que o camarada que, como é que chama o camarada que está conduzindo lá o barco? Tem um nome, né? Como é que é o nome? Prático. A hora que chega ali, aí todo mundo quer ver aquela pororoca. Irmãos, sinceramente falando, que coisa mais perigosa. Não é chegar em Belém com o prático. É caminhar na vida sem saber o que vem sobre nós, sem ter um prático, entre aspas, para guiar a embarcação da nossa vida, para enfrentarmos os banzeiros da enfermidade, os banzeiros do desemprego. Parece pastor neopentecostal, mas não é isso não. Para enfrentarmos as dificuldades que a vida às vezes nos oferece. Os infortúnios. Enquanto a coisa está calma, mas de repente, do nada, uma enorme tempestade. Alguns dos barcos são virados. Mas a gente está navegando para Belém. Mas e o que dizer quando o barco está parado na margem de um rio? E quando vem a tempestade? Balança ou não balança o barco todo? E o que faz ele ficar preso ali e não ser jogado longe de onde ele está? Normalmente, eles lançam uma âncora para que ele fique preso. Quando nós estamos aqui navegando pelas águas dessa vida, e nós paramos em certo lugar, quem é a âncora da sua vida? Onde você joga? Quem é que mantém a alma firme e segura, enquanto as ondas se agitam? O que nós estamos falando nessa noite, é que a nossa alma esteja presa, profundamente presa a essa rocha amorosa, inabalável, firmada e alicerçada no amor do nosso Salvador. João Calvino diz assim, terminando esse ponto, a verdadeira piedade, ela não se distingue da sua falsificação até chegar à provação. A hora que vem a provação, aí separa. E o Senhor faz duas coisas para nós, para terminar. Uma advertência e um convite. O primeiro texto nos chama a atenção, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo que Ele deixa agora, entre aqueles que ouvem e praticam, e Ele está dizendo que a entrada no reino dos céus, ela se dá por meio da obediência. E Ele nos chama para uma vida pela graça. E assim continuarmos por meio da obediência. Observe uma coisa. Jesus, Ele não veio pregar a obediência, mas Ele veio para morrer e para nos resgatar. É o que está no primeiro texto. Vamos ler novamente Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio, o segundo texto, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar justos que eram bons em obedecer-lhe, mas sim pecadores, os que sabiam que não eram bons em obedecer-lhe. O que a gente vê esse ponto aí é que a salvação que Cristo trouxe é somente pela graça e pela fé. Tudo que levamos a Cristo é o pecado para que nós sejamos perdoados. Pense nas palavras que um teólogo chamado, falecido recente, Tim Keller diz: eu não vou conseguir obedecer para ser aceito por Deus. Eu não vou conseguir uma obediência perfeita para ser aceito por Deus. Mas por causa de Cristo, Deus me aceita e eu obedeço. Onde nós chegamos? Aqueles que realmente creram no Evangelho vão procurar obedecê-lo, se entenderam. Lutero disse assim,
Cristo não está dizendo aqui nada nesse sermão sobre como nos tornamos cristãos, mas nesse sermão, Ele está apenas trazendo as obras e os frutos que ninguém pode viver, se alegrar com isso, a menos que ele esteja agora num estado debaixo da graça do amoroso Pai Celeste. É isso que ele traz para nós. Somos salvos somente, completamente, ao depositarmos a nossa fé na morte do nosso Senhor Jesus em nosso lugar. Mas a fé em Jesus, como nosso Senhor, se ela é real, se ela é verdadeira, ela nos conduz à obediência. Por isso que João diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sabe para quem nós mentimos em primeiro lugar? Para nós mesmos, se afirmarmos ser de Cristo, mas seguirmos por outro caminho que não seja o de Cristo. É cair na armadilha de que você está totalmente abraçado com valores que não são do Senhor e dizendo pela boca que é do Senhor. Irmãos, vocês não acham que é um livro muito perigoso não, hein? Esse livro? Perigoso, absurdo. Perigoso de ler. E a igreja é um lugar mais perigoso do que esse livro. É um lugar perigoso de estar, porque podemos, por meio desse livro e por meio da igreja, nos convencer de que, porque ouvimos, estamos salvos. Mas Jesus está dizendo, os que ouviram e entenderam, receberam a graça do Pai, eles vão além. Eles não entregam só os lábios, eles entregam o coração para ser moldado, trabalhado pela graça, a imagem do Filho para a glória de Deus. Qual o convite que nós temos aqui? Volta de novo para Lucas, e olha que convite. Lucas 6,46. Todo aquele que vem a mim. É um convite da graça, para que nós edifiquemos a nossa vida sobre a rocha, de forma que nenhuma tempestade, durante essa vida, ou no final dela, será capaz de destruí-la. Irmãos, o que nós estamos aprendendo nessa noite, é que há uma maneira de viver, de tal forma, que você pode olhar. Isso é consolador para nós. Olhar para qualquer provação e dizer, você pode me bater e me machucar, mas nunca me derrubará, pois construí a minha vida sobre Cristo. E você, pode acontecer o que for, você não pode tirar Cristo de mim. Há uma maneira também de viver de tal forma que você pode olhar para esse grande inimigo, a morte, e dizer, você não me prenderá, pois o meu Salvador vive e Ele prometeu, hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que confessa Jesus como Senhor, com os lábios, e crê em suas promessas com o seu coração, entrega-lhe devoção e obediência em sua vida, é quem pode atravessar qualquer tempestade, ou esse grande tornado, a morte, e dizer cantando, minha esperança está fundamentada, apoiada, alicerçada em nada menos do que o sangue e a justiça de Jesus. Não ouso confiar na fachada mais bela que esse mundo oferece, mas me apoio totalmente no nome de Jesus. E nessa noite, você está sendo desafiado a ser um excelente construtor, uma excelente construtora, ao fazer o que deve fazer com as palavras de Jesus, encarná-las pela graça de Deus. Em Cristo, a rocha sólida, eu permaneço
Todo outro terreno é areia que afunda, é areia movediça. Deixe de olhar apenas para os convites arenosos desse mundo e edifique a sua vida sobre a rocha, Cristo. Vamos fazer isso? Vamos ficar de pé. E eu só tenho uma pergunta para te fazer. Enquanto os irmãos do louvor se aproximam, a pergunta que eu tenho para te fazer é simples. Que tipo de construção você habita? Palha, madeira ou de alvenaria? Que tipo de alicerce? Que todos nós estejamos numa morada segura. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado porque temos adorado ao Senhor. Temos ouvido a Tua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados quando nos distraímos com coisas passageiras e não edificamos a nossa vida em Cristo Jesus. O único fundamento verdadeiro estabelecido pelo Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda aqueles que estão abatidos, desanimados, fortalecendo a confiança em Ti. Ajuda aqueles que estão
desanimados na caminhada, para que voltem a caminhar com o Senhor novamente. Pai Celeste, abençoe aqueles que estão sem consolo, para que o Senhor mesmo possa ser o único consolo, Cristo, o único consolo na vida e na morte, como aprendemos nessa noite. Pai, ajuda-nos para que, durante a nossa caminhada nesse mundo, as tempestades, as dificuldades, não nos afastem de Ti, Senhor. Que nós possamos continuar edificando a nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Abençoe a cada um de nós. Nós Te agradecemos, pedindo a Tua graça para essa nova semana, que seja uma semana para ser experimentada, vivenciada mais perto do Senhor. Abençoe cada uma de nossas famílias. Abençoe cada um daqueles que estamos aqui adorando o Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam sobre vocês, minhas irmãs e meus irmãos, e sobre o povo de Deus que está espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.